O governo estadual de São Paulo decretou estado de emergência para a dengue. O estado já registrou mais de 138 mil casos, sendo 31 mortes por conta da doença. O governo de São Paulo decretou estado de emergência para a dengue nesta terça-feira. A medida foi recomendada pelo Centro de Operações Emergenciais, coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde, após o estado atingir nesta semana 300 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes, o que significa que a transmissão atingiu o nível de epidemia. O decreto de emergência permite que recursos sejam destinados para o combate da dengue, sem necessidade de licitação, o que torna o processo mais rápido. Também será possível receber um aporte especial do Ministério da Saúde. Na capital paulista, segundo dados da Secretaria Municipal, subiu de 6 para 15 em uma semana o número de bairros que estão em epidemia de dengue. Há bairros de todas as regiões da cidade nessa situação. Nesta segunda-feira, o estado já registrava 31 mortes causadas pela dengue, segundo dados divulgados pelo painel de controle da doença da Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com a pasta, outros 122 óbitos ainda seguem em investigação. Os casos chegaram a 138.259, sendo 169 considerados graves. Pois é, além de São Paulo, outros estados já decretaram estado de emergência para a dengue neste ano. E para falar mais sobre esse assunto e sobre doenças respiratórias também, nós vamos entrevistar a infectologista doutora Andréia Almeida. Ela é gerente clínica do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Doutora Andréia atua na infectologia há 30 anos. Seja bem-vinda, doutora. Prazer em tê-la aqui conosco para essa conversa sobre a dengue. Boa noite a todos. Esse estado de emergência solicitado pelo governador é providencial para que as instituições de saúde se preparem para uma possibilidade de um aumento muito expressivo do número de atendimentos. E aí pudessem reservar insumos e RH de pessoas para que possam trabalhar. É importante vocês saberem que agora, nesse momento, essa situação climática que nós vivemos agora, aumento das chuvas e o calor intenso, isso favorece a proliferação dos mosquitos. Então, as pessoas têm que redobrar aí os seus cuidados para evitar os locais das águas paradas, para que a gente possa tentar combater ainda o maior número de casos. Doutora, era essa exatamente a primeira pergunta que a gente queria fazer aqui para a senhora. Não é? O calor excessivo, o verão, enfim, essas são as causas principais, talvez, da explosão dessa história aí que está preocupando o Brasil todo. A gente imagina que agora, por exemplo, hoje nós estamos sentindo aqui que mudou o tempo aqui em São Paulo, né? São as águas de março, fechando o verão, não é não, doutora? Isso quer dizer que a coisa pode melhorar daqui para frente, não? Eu não pude escutar direito a sua última pergunta. Será que pode... Vamos pedir um auxílio aí da nossa equipe técnica. Quem sabe o seu microfone está melhor que o meu. Vou repassar a pergunta, doutora. O Hermano falou se essas condições climáticas vão ajudar ou piorar, agora que tem começado esse tempo chuvoso aqui em São Paulo. Nós estamos aí com uma frente fria chegando. E deve continuar a frente fria. Isso tende a piorar a situação da dengue ali com água parada nas plantas, vasos? Corretíssimo. O final do ano passado e esse ano, com os efeitos do El Niño, isso está levando ao aumento da proliferação dos mosquitos. Foi por isso que a gente teve uma precocidade da dengue. A dengue costuma aparecer, é uma doença endêmica entre nós, a gente convive com a dengue o ano todo. Só que tem uma determinada época do ano que existe um aumento do número de casos, justamente pela possibilidade de calor e chuva, né? Água e a temperatura quente que favorece a proliferação do mosquito. E o que acontece? Com os efeitos El Niño, os efeitos climáticos, as chuvas vieram com
mais cedo o calor intenso e está se prolongando agora e provavelmente só a partir de maio, junho que nós vamos ter uma melhora das condições climáticas. O mosquito provavelmente vai se reproduzir de forma mais lenta e aí a gente pode ter um controle melhor. Então agora é importante a população entender que águas paradas, esse é um dever de todos, não só do Estado como do povo de modo geral, da população de modo geral, para evitar esses locais, piscinas, caixa d'água, pneus, qualquer lugar que tenha água parada, para que diminua essa situação. Então, em março não é um mês que vai nos deixar muito tranquilos com relação à epidemia. A curva de casos, a tendência é ela aumentar a partir do meio de março até abril, justamente por causa das condições climáticas. Dados preocupantes, né? Uma luta da sociedade como um todo. Agora, doutora Andréa, tem muita gente ficando doente, né? Pronto-socorro lotado. Aí a pessoa não sabe se é dengue, se é covid, se é gripe. Quais são os principais sintomas e, portanto, quais são as principais diferenças entre essas doenças? Sua pergunta é muito procedente, nós estamos vivendo exatamente isso nos prontos-socorros. As pessoas estão procurando com sintomas, não sabendo se tem dengue, covid ou mesmo outra doença, gripe, né? Outras doenças respiratórias. E nesse momento, agora, nós começamos a ter realmente as doenças respiratórias, né? Influenza, gripe, vírus sincicial respiratório e a Covid que não nos deixou em nenhum momento, né? Então, a grande diferença é uma febre súbita, dor de cabeça, um mal-estar no corpo e, eventualmente, as manchas na pele, isso geralmente é dengue. A Covid, a gripe e as doenças respiratórias, normalmente elas vêm com sintomas respiratórios. O nariz entupido, a dor de garganta, né, o nariz escorrendo. Então, a ausência de sintomas respiratórios fala a favor de dengue. A presença de sintomas respiratórios fala a favor de Covid, gripe e vírus sincicial respiratório, que é muito importante em criança, né? Doutora, a senhora me ouve agora, não? Como? A senhora me ouve agora? Está me ouvindo bem? Não. Agora eu ouço bem. Eu tenho ouvido, doutora, que a gente deve tomar bastante água. E agora eu não ouço mais. Então é complicado aí. Dá um puxão de orelha à nossa equipe técnica aqui. Então a questão é essa. Mas quando você reclama, eu ouço. Não, os riscos de se automedicar. Exatamente isso. Com a dengue é bem preocupante. Inclusive, tem alguns remédios que são proibidos, né, doutora? Também é muito boa essa sua pergunta. Tem pacientes que tomam regularmente medicações, como a base de ácido acetilsalicílico, né? O nome comercial é o AS, aspirina. Essas medicações, uma vez que tem o diagnóstico de dengue, elas não podem ser tomadas. Da mesma forma, pessoas que tomam de rotina ou, eventualmente, anti-inflamatórios, né? Então, essas medicações também são proscritas durante a dengue. Então, se você toma de rotina essas medicações, você precisa avisar ao médico do posto do pronto-socorro, da unidade de saúde que lhe atendeu, e ele vai fazer a substituição ou vai te manter sob observação, mas você não pode usar, porque a tendência é você ter quadros mais graves, se tiver associação dengue com essas medicações. Então, confere essa história da gente se hidratar bastante para se proteger água, contra né? a dengue. Eu acho que é importante a água e também não ter a automedicação, como a doutora disse. Agora, doutora, existem também, né, Hermano, vários tipos de dengue e algumas pessoas vão a óbito e outras pessoas passam muito tranquilo, muito brando o período da dengue. O que tem a ver isso? Tem a ver com a imunidade ou com a força do vírus? Tem dengues diferentes? Não, o dengue temos o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. 4 sorotipos bem definidos, né? E o dengue 2 tem uma tendência de ser um sorotipo com mais potência de gravidade e é o que está circulando entre nós, né? Com mais frequência. A não ser o estado de Minas Gerais, que tem um dengue 1, 2, 3 e 4, os 4 circulando ao mesmo tempo, mas atualmente aqui na maioria dos estados está circulando dengue 1 e dengue 2.
Sobre o que o Hermano falou, a hidratação é o tratamento básico da dengue, né? Não temos nenhuma medicação específica, não tem nenhum remédio que trate a dengue. Hoje nós temos remédios que tratam a Covid, mas não temos remédios que tratam dengue. Portanto, não existe nenhuma medicação que vai surgir agora, não adianta as pessoas voltarem aquelas histórias da Covid agora, de um monte de remédios antigos e começarem a tomar, porque não vão ficar protegidos, né? O tratamento de dengue é um tratamento bem simples, é repouso, hidratação e sintomáticos. Se o paciente tem estados graves, quem são esses pacientes que evoluem grave? As gestantes. As gestantes é uma população que a gente tem muito receio, elas têm uma tendência de evoluir muito pior. Os idosos, as pessoas com mais de 60, 70, esses óbitos que foram relatados aí, esses 131 óbitos, provavelmente grande parte deles está na população de idosa de 70, 80 anos mais. Então, essa população você tem que olhar com mais carinho, eventualmente fazer intervenções mais precisas de atenção com os sinais de alarme e internar. As gestantes é uma população muito importante, porque não só o óbito materno, como também pode acontecer perda da criança, prematuridade. A mãe, se pega a doença no final da gestação, pode passar para o seu recém-nascido, e o recém-nascido nascer doente e eventualmente vir a ter uma doença grave. Então, gestantes, idosos, é importante as medidas preventivas, uso de repelente, telas, usar roupas de manga comprida, calças compridas, não frequentar áreas em que tem lixo acumulado, parques, jardins, essas coisas você tem que ir protegidos com repelente e roupas de manga, calça comprida e manga comprida. A doutora, imagina que já no ano que vem, por exemplo, a gente já possa ter essa vacina para todos, porque atualmente só coisa que eu não entendo bem por que exatamente as crianças são o público-alvo das vacinas, não é? Então, essa pergunta seria direcionada o porquê das crianças estarem sendo vacinadas e os adultos não, e os idosos também não, e se há expectativa de que no ano que vem a gente tenha vacina para todos, doutora Andréa. Bom, vamos lá. Primeiro eu fico feliz de escutar você falando. Que boa notícia. Que bom. A vacina é uma vacina de uma companhia japonesa, ela é de vírus vivo atenuado e a companhia não tem quantitativo de vacina para toda a população brasileira que poderia tomar a vacina, que seria de 4 anos de idade a 60 anos de idade. Então, nós temos milhões de pessoas nesta faixa etária. Só que o quantitativo que a empresa dispõe para o governo brasileiro comprar e não daria para vacinar toda a população. Então, o governo fez um trabalho estatístico muito grande, eu acho muito preciso, que ele avaliou. Qual é o benefício da vacina, irmã? A vacina, o benefício dela é evitar hospitalização e morte, bem como a da Covid, viu? E eles viram quem a vacina funciona bem nessa faixa etária. Ótimo. Agora vamos ver qual da nossa população, quem é grave. Quem é grave é os idosos, mas eu não posso dar vacina no idoso, porque a vacina não foi testada em idoso e provavelmente não sei se vai ter benefício. Ótimo. Então vamos ver qual é a população que eu vou conseguir entregar o produto, porque são 2 doses. Porque tem quantitativo de dose de vacina e quantitativo de pessoas para vacinar. E eles viram que nessa faixa etária, é uma faixa etária que tem dengue e tem muita hospitalização. Então, para evitar a hospitalização, que é uma coisa importante, eles escolheram essa faixa etária dos municípios com mais de 100 mil habitantes e dos municípios que estão em índice de epidemia, isso é, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. E a gente estava imaginando que a doença ia ficar epidêmica em São Paulo mesmo, porque nos nossos arredores, né, Osasco, Guarulhos, já começou a ter a vacinação lá e está no nosso quintal, né? Então o mosquito não vai respeitar ali
Uma rua, né? Um pé é São Paulo, um pé é Osasco, ele não vai. Exatamente. O mosquito não respeita atravessar a rua, o mosquito atravessa a rua. Então a gente imaginava que a doença ia chegar de forma mais expressiva na capital também. Doutora, aproveitando que falando que o mosquito atravessa a rua, eu queria saber se o mosquito atravessa a roupa. Ele também pica em cima da roupa? E além do repelente, óbvio, que a gente tem que usar durante esse período, a citronela ajuda mesmo a repelir o mosquito? Vamos lá. O mosquito não atravessa a roupa, ele não consegue. Por isso que a gente orienta a camisa de manga comprida e calças compridas, para você cobrir o corpo, né? Então, o mosquito não atravessa, ele não tem essa condição de... mosquito fêmea, né? Lembrar que é um mosquito fêmea que necessita da picada para fazer a maturação dos seus ovos. Com relação à citronela, ele incomoda o mosquito, mas não evita. Então, eu quero dizer para vocês que a gente entende que ela pode ser usada, mas não é, talvez, o meio mais efetivo para que o mosquito pique. Ele vai ficar incomodado com a citronela, mas não quer dizer que ele não vai estar no ambiente. Ele não mata o mosquito, ele não repele com precisão o mosquito. Doutora, mas podemos usar, porque está até em falta repelente nas farmácias agora. É verdade. Né? O importante é que as pessoas têm que ter atenção nos repelentes, de saber, o repelente ele tem um tempo de uso. Então, se diz que o repelente é 4 horas, a cada 4 horas você tem que refazer o repelente. Colocar novamente o repelente para ele ter atividade. Então, é importante as pessoas olharem o rótulo para estarem usando de forma correta. Doutor André, aqui no sul do país, no sudeste, a gente chama de pernilongo, não é? No nordeste é a chamada muriçoca. É esse o mosquito da dengue ou ele é diferente disso? É um mosquito que ele existe no Brasil inteiro. Aliás, ele existe em toda a área equatorial do globo terrestre. Então, no Brasil inteiro, toda a América Latina, ele está presente e em cada região ele tem seu nome. Agora, ele é muito fácil de identificar por causa da característica da patinha dele, que tem uma rasurinha branca. Então, ele é muito fácil. É um mosquito normal que a gente tem em casa, mas ele tem uma rasurinha branca, é o Aedes aegypti. Em algumas regiões, nós temos a presença de outros Aedes, né, o Albopictus, que também pode transmitir a dengue como outras arboviroses. Né? Esse mosquito ele é muito democrático. Ele transmite dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Né? Então, é um mosquito bem problemático para nós lidar com ele. Né? Vamos combater juntos. Doutora Andréia Almeida, infectologista, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Brasil News e até uma próxima. Muito obrigada a vocês, boa noite. Vamos lá, todos contra a dengue. Um abraço, doutora. Muito bem, câmeras de segurança mostram o momento em que o ator Rafael Cardoso teria agredido o gerente de um bar no Rio de Janeiro. Policial militar atira em entregador após ele se recusar a subir para entregar o pedido. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.